Então são 19h45. Hoje, agora a gente começou um horário novo, a gente mudou o horário, 15 minutos mais tarde. Na quinta-feira também vai ser esse horário, das 15 para as 8 até as 9h15 daí. Então uma boa noite a todos novamente. Vamos então iniciar com a mensagem do livro Sinal Verde, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. O título é Dever e Trabalho. O compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se à criatura ao esforço de equipe na obra a realizar. A obediência digna tem o nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores. A câmera fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Quem escarnece da obra que lhe honorifica a existência, desprestigia a si mesmo. Servir além do próprio dever não é bajular, e sim entesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação. Na formação e complementação de qualquer trabalho é preciso compreender para sermos compreendidos. E quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Então, depois da mensagem, vamos elevar o pensamento a Deus, fazendo a nossa prece e rogando a Ele o auxílio, com a sua permissão para mais um encontro na noite de hoje. Rogamos aos nossos familiares e amigos, sob a tutela do nosso amado Pai Francisco, que é o patrono da nossa casa, que possam nossos mentores amigos nos inspirarem, nos asserenarem, e que a gente possa ter um bom estudo, ter um bom entendimento desta obra Gênesis, que a gente possa ser inspirado nessa noite. E aqui, sendo apenas humilde instrumento para facilitar da melhor forma possível os conteúdos. E nesse clima de paz, de harmonia, não só aqui dentro, mas no ambiente externo, que possam não nos prejudicarem, que possam todos aqueles que sintonizarem positivamente conosco receberem também as energias. E assim, Senhor, agradecemos e damos início então às nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então a gente vai dar continuidade com o nosso estudo de a Gênesis de Kardec, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 3, o bem e o mal, e a gente novamente vai reler o subtítulo. Acho que a gente deu início na semana passada, mas a gente vai ler para pegar do início. O subtítulo no item 20 desta obra, né, que é a obra da editora Celt, que é da primeira edição. É um livro muito bom, é bem atualizado, já com a linguagem já para o século XX, né, o século XXI. E aí então a gente vai dar continuidade, dar início nessa subtítulo que se chama Destruição dos seres vivos um pelos outros. Dentre as leis da natureza, a destruição recíproca dos seres vivos é uma das que, à primeira vista, menos parecem se conciliar com a bondade de Deus. Pergunta-se por que Deus criou neles a necessidade de se destruírem mutuamente para se alimentarem à custa uns dos outros. Para aquele que só vê a matéria, que limita a sua visão à vida presente, isso parecerá com efeito uma imperfeição na obra divina. Daí a conclusão a que chegam os incrédulos. Deus, não sendo perfeito, Deus não existe. É que eles julgam a perfeição de Deus sob o seu ponto de vista.
medem a sabedoria divina pela sua própria opinião e pensam que Deus não poderia fazer coisa melhor do que eles mesmos fariam. Em consequência da sua estreita visão, que não lhes permite apreciar o conjunto, não compreendem que um bem real possa sair de um mal aparente. Só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, e o da grande lei da unidade, que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a solução desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia, precisamente onde ele apenas vê uma anomalia e uma contradição. E essa verdade, como muitas outras, o homem só estará apto a conhecer profundamente quando seu espírito tiver chegado a um grau adequado de maturidade. Então aqui é uma pergunta, né? Por que Deus criou neles a necessidade de se destruírem mutuamente para se alimentarem à custa um dos outros? E aqui está falando de uma visão de uma pessoa materialista. Aí imagine uma pessoa que não acredita na vida após-morte, né? Que muitas vezes não acredita em Deus, ou que tem uma visão de Deus, um homem, um velhinho, né? E que ele tem coisas mais importantes para fazer do que cuidar das pessoas, de tudo. E aí então nós que a gente já tem esse conhecimento, a gente já sabe, né, que... Então, como diz aqui, existe uma lei de harmonia no universo. Então, tudo é... Como a gente sabe hoje, estudando, a gente sabe que o universo é controlado pelas leis divinas, né? Sob a regência dessas leis. Tudo é submetido através das leis. Então, na verdade, a gente estudando, a gente já sabe, não tem do que se preocupar, né? Pelo menos não deveria, né? Se preocupar por que morre tantas pessoas, por que acontece as calamidades, as catástrofes, por que muitos seres morrem. Mas isso tudo é uma questão da lei da natureza, né? E a gente sabe que a vida continua, né? A vida não acaba, não se destrói com o corpo físico. E aí então, a partir do momento que existe essa maturidade, que a pessoa vai entendendo, vai fortalecendo isso, ela não vai mais se preocupando, né? Tanto que vejam a perfeição do nosso Mestre Jesus, que quando ele foi, lá passou por todo aquele sofrimento, e indo até o Gólgota, né, carregando a sua cruz, em nenhum momento ele reclamou, ele largou a cruz no chão, né, ele xingou alguém, ou ele ficou irritado, ele pegou simplesmente, ele foi como se fosse um cordeirinho, né, consciente da sua tarefa, da sua grande missão perante a humanidade, como governador que ele é para todos nós. E nem em nenhum momento ele hesitou, né? Ele se acovardou. Pediu forças para Deus, tudo sim, antes, né? Porque, imagina, não é fácil, né? Mas ele foi como um cordeiro, né? Por isso que a gente diz que é o cordeiro de Deus, né? Fala no Evangelho que o cordeiro, ele é manso, né? Ele é um animal que, quando ele vai para ser abatido, ele não fica sereno, tranquilo, não grita, não chora, não esperneia. Então é uma comparação bem interessante, né? Fica quietinho, né? E aí então, por que isso? Por causa da sua maturidade, da sua evolução, que ele já sabe que a vida do corpo é muito rápida, é transitória, né? É como se trocasse de roupa, né? Que nós vamos ver, diz aqui mais adiante. Aqui. Então a gente não deveria que temer, né? Mas se até o próprio Chico Xavier, com a sua evolução, ele temeu, né? No avião, no avião, né? Que a gente comentou, ele se desesperou, ele achando que ia morrer, né? Imagina nós, né? Então nós ainda somos muito materialistas ainda, né? Por mais que a gente esteja se esforçando para tendo esse estudo, né? Se aprofundando para entender as leis, e que somos espíritos imortais, que a gente já estudou, mas a gente ainda tem essa questão muito apego à matéria ainda, né?
Então, conforme a evolução, conforme o tempo, por que muitos na época de Jesus também se martirizaram, né? Os mártires, né? Do cristianismo primitivo. Muitos discípulos se martirizaram, né? Lá nos circos romanos, ou foram apedrejados, e muitos deles também, tranquilos, serenos, sem temer a morte, né? Então já eram espíritos, já, mesmo que eram da época primitiva, mas já eram espíritos mais conscientes, né? Espíritos que já tinham esse entendimento, né? Então vamos para o item 21. A senhorita vai ler também? Dá uma forcinha aí. A verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, assim como não está no vestuário. Ela está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo. Esse princípio tem necessidade do corpo para se desenvolver pelo trabalho que ele tem em realizar sobre a matéria bruta. O corpo se desgasta neste trabalho, mas o espírito não. Ao contrário, sai dele cada vez mais forte, mais lúcido e mais capaz. Que importa então que o espírito troque mais ou menos frequentemente de envoltório? Ele não é menos espírito por causa disso. É exatamente como se um homem mudasse de roupa 100 vezes por ano. Por essa razão, ele não deixaria de ser o mesmo homem. Ele é meio longo, vamos dar uma comentada. Então aqui está ressaltando aquilo que a gente estava refletindo antes. Então a verdadeira vida, ao que muitos acham que é a vida do corpo e que acaba com a vida do corpo, mas na verdade não acaba com a vida do corpo. E como diz aqui, nós tendo esse princípio inteligente, que a gente já estudou, o que é o princípio inteligente? Que é o espírito, né? É o espírito imortal que é o princípio inteligente. Ou seja, ele é o princípio inteligente, é o atributo do espírito, né? E ele preexiste e sobrevive ao corpo. Então esse princípio tem necessidade do corpo, né? Para se desenvolver através de uma lei do trabalho, que a gente deve trabalhar ao longo do tempo. A gente não vem aqui a passeio, como a gente comentou, a gente vem aqui para trabalhar, para aprender, né? Para se aperfeiçoar. E o que mais que diz aqui? O corpo se desgasta nesse trabalho, mas o espírito nunca vai se desgastar, ele sempre vai ganhar aprendizado cada vez mais, né? E dependendo, claro, dos esforços de cada um, né? Ele vai aprendendo, vai evoluindo, que a gente, como a gente sabe, a gente tem a liberdade para também ficar na inércia, né? Ficar sem realizar os esforços. E aqui diz que importa então que o espírito troque mais ou menos frequentemente de envoltório? Ele não é menos espírito por causa disso. É exatamente como se o homem mudasse de roupa 100 vezes por ano. Por essa razão ele não deixaria de ser o mesmo homem. Então dá um exemplo bem, né? Então a gente já comentado antes que então esse envoltório físico, a gente pode dar um exemplo como se trocasse de roupa, né? Então vamos continuar ali. Será que eu vou ver uma roupa melhorzinha? Quer que eu continue aqui? Pelo espetáculo incessante da destruição, Deus ensina aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material e infunde neles a ideia da vida espiritual, fazendo que desejem como uma compensação. Deus dirá a alguém: não podia chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem sujeitar os seres vivos a se destruírem? Bem ousado aquele que pretenda penetrar nos desígnios de Deus. Se tudo é sabedoria na sua obra, devemos supor que essa sabedoria não será maior em um ponto do que em outros. Se não compreendemos, é devido à nossa falta de adiantamento. Contudo, podemos tentar encontrar a razão de tal fato, tomando por base este princípio.
Deus deve ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, portanto, em tudo sua justiça e sua sabedoria, e curvemo-nos diante do que ultrapassa o nosso entendimento. Quer comentar? A pessoa, para querer, né, tentar entender Deus, ela tem que se achar muito superior, né? Ali diz que a gente não tem que ter muito conhecimento para poder chegar perto de ter um entendimento sobre isso. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai entendendo sobre essas situações e por que tudo acontece e como acontece. Mas a gente tem a mentalidade muito pobre ainda para querer entender sobre tudo. Aqui no final diz, procuremos, portanto, em tudo sua justiça e sua sabedoria, e curvemo-nos diante do que ultrapassa o nosso entendimento. Então, como o nosso entendimento é muito pobre, né? Então a gente tem que, muitas coisas a gente pode querer questionar, mas nem tudo a gente vai ter a resposta, né? Porque as respostas vão vir conforme a maturidade, conforme a evolução, né, espiritual de cada um. Nós vamos cada vez mais obtendo mais respostas. E claro que a gente deve buscar também, né? E como muitas coisas ainda não é dado o entendimento ainda para nós, porque a nossa evolução é muito pobre ainda, né? Nós estamos recém no segundo estágio de evolução espiritual, ou seja, a gente começou lá no planeta primitivo, a gente passou recém para expiações e provas, né? Então a gente tem muito que aprender ainda, em termos de evolução, né? Então vamos para o 22. Uma primeira utilidade que se apresenta dessa destruição, sem dúvida, puramente física, é esta: os corpos orgânicos só se mantêm com a ajuda das matérias orgânicas. Só estas contêm os elementos nutritivos necessários à sua transformação, como os corpos, instrumentos de ação para o princípio inteligente, têm necessidade de ser constantemente renovados. A providência faz com que sirvam à sua mútua manutenção. É por isso que os seres se alimentam uns dos outros. Então é o corpo que se alimenta do corpo, mas o espírito não é destruído nem alterado. Ele apenas fica despojado do seu envoltório. Então a gente é muito... Essa destruição, sem dúvida, é puramente física. E os corpos orgânicos se mantêm com a ajuda das matérias orgânicas. E os corpos são instrumentos de ação para o princípio inteligente, né? Então os corpos servem como instrumento apenas para a nossa evolução, porque a gente vai somente evoluir, crescer aqui no plano físico, né? No mundo espiritual a gente pode ter um aprendizado, a gente pode aprender lá para vir aqui, na verdade, colocar em prática aquilo que aprendeu lá no mundo espiritual, né? Que como a gente sabe, a nossa verdadeira pátria é a do mundo espiritual. Então a gente vem botar em prática aquilo que a gente deve ainda realizar, né? Através dos esforços. Aquelas pendências que ficaram do passado. E aí então a gente deve, na verdade, se preocupar com esse aprendizado. Porque tudo se destrói na natureza, corpos, na verdade. Mas os princípios inteligentes continuam, né? Evoluindo, aprendendo, crescendo. E aqui diz, então é o corpo que se alimenta do corpo, mas o espírito não é destruído nem alterado. Ele apenas fica despojado desse seu envoltório.
Ele apenas se despoja desse envoltório de carne. Os corpos se alimentam de corpos ainda, né? No nosso planeta. Mas o espírito, ele na verdade, ele simplesmente, como disse antes, ele troca de envoltório, troca como se trocasse de roupa. Aquela roupa vai ter um tempo X de vida útil, ou muitas vezes, através, por causa da nossa imprevidência, a gente pode também destruir ele antes do tempo, né? Como a gente sabe, daí a gente comenta que muitos é o suicídio consciente e outros são inconscientes, né? Porque eles não cuidam do seu corpo, da sua saúde, e aí então pode voltar antes, né, do tempo que foi programado. Porque todos nós temos um programa, um propósito, né, para vir viver aqui na Terra. E a gente acaba muitas vezes matando o corpo antes, através do nosso descuido, né, da nossa imprevidência. E aí então o espírito vai ficar com dificuldades, né? Vai ter débitos para sua consciência, né? Que daí vai ter que voltar para trabalhar essas questões ainda, né? Então vamos para o 23. Há, além disso, considerações morais de ordem elevada. A luta é necessária para o desenvolvimento do espírito. É na luta que ele exerce as suas faculdades. Aquele que ataca para obter o seu alimento e aquele que se defende para conservar a vida usam dessa astúcia e de inteligência, aumentando por isso mesmo as suas forças intelectuais. Um dos dois sucumbe, mas efetivamente o que foi que o mais forte ou o mais habilidoso tirou do mais fraco? Sua vestimenta de carne, nada mais. O espírito que não morreu tomará outra mais tarde. Então a gente vê aqueles que são muito materialistas, ainda que não acreditam na vida após a morte, por que existem as vinganças, né? Se a gente parar para pensar, muitos espíritos ainda vêm cobrar, até mesmo depois no mundo espiritual, vem cobrar daquele que tirou a sua vida, muitas vezes uma vida passada. E aí surgem como obsessores, né? E aí então existe o devedor e vem o cobrador. E aí então ele vem cobrar aquela dívida, mas muitas vezes ele não tem esse conhecimento e se toma por um sentimento de raiva, de vingança tão grande que ele fica cego. E muitas vezes achando até que ele continua vivo, que ele não perdeu o seu corpo, né? que ele na verdade para ele não morreu. Quando foi tirada a sua vida do corpo apenas, ele sai do corpo, mas ele acredita que ele se vê vivo ali, como ele não acreditava na vida após a morte. E aí então acontecem essas perseguições. E aí então por que existem essas vinganças, ataques, né? De ficarem cobrando e querendo a morte do outro também, né? E aí a partir do momento que eles tivessem esse entendimento que simplesmente acabou com o envoltório, com a vida do corpo físico, mas que a vida continua, a verdadeira vida com V maiúsculo continua, não acabou, né? Com a simples morte do corpo, que nós vamos ter novas oportunidades. E aí então vai se agravando mais o processo deles, ele teve sentimentos de raiva, de vingança. E muitos ficam nesse sentimento, né? Ah, por que o outro pegou e muitas vezes o outro tira a sua vida também, não acreditando nas consequências após-morte também, né? Os suicídios. E aí depois ele acorda do lado de lá sofrendo ainda mais, né? Sofrendo ainda mais suas angústias morais. Então isso tudo acontece pela falta de conhecimento da verdade, das leis, né? Que a gente estuda, que a gente reflete. E sabendo que a vida continua, né? Então imagina se a partir do momento todos tivessem esse entendimento. Aí com certeza ia ter uma mudança bem brusca, né? Da sociedade. As pessoas iam pensar mais no próximo, né? Iam pensar antes de realizar atitudes equivocadas muitas vezes, né?
Se ele só conhecesse a lei de causa e efeito, ia mudar completamente o pensamento da sociedade no geral. Sabendo, tendo essa consciência do que ele vai fazer, a sua atitude, que ele vai ter que responder depois, a sua consciência, né? As suas atitudes, aquilo que ele plantar, ele vai ter a colheita, né? A colheita vai ser obrigatória. Aí então a vida física, a vida aqui vai ser uma vida melhor, né? Não vai ter mais essa vida tanto de querer lograr os outros, de passar a perna, não vai haver mais essas guerras que a gente vê, porque isso aí é tudo por causa do egoísmo, né? Do orgulho, do egoísmo, que é passar, atropelar por cima dos outros para ele tirar vantagem. Então, a partir do momento que ele tiver esse conhecimento, aí então ele vai pensar bem, não, mas se eu fizer, eu sei que eu vou ter que pagar depois, vou ter que responder para minha consciência os meus erros, né? Aí então já vai mudar, aí tem uma mudança. Já não vai haver mais tantas desigualdades, né, que nem a gente vê, tantas mortes, tantas guerras, tanta fome, miséria, né? Falta um tempo aí. Então vamos para o 24. Nos seres inferiores da criação, aqueles em que o senso moral não existe, em que a inteligência ainda não substitui o instinto, a luta só pode ter por objetivo a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das necessidades materiais mais imperiosas é a alimentação. Assim, eles lutam unicamente para viver, isto é, para conseguir ou defender uma presa, porque não poderiam ser estimulados para um objetivo mais elevado. É nesse primeiro período que a alma se elabora e se ensaia para a vida. Quando ela alcança o grau de maturidade necessário para a sua transformação, recebe de Deus novas faculdades. O livre-arbítrio e o senso moral, em uma palavra, a centelha divina, que dá um novo rumo aos seus pensamentos, dotando-a de novas aptidões e novas percepções. Quer que continue ou vai falar? Ele é bem longo, né? Aqui diz, então, a partir do momento que a gente tem os seres inferiores da criação, em que o senso moral ainda não existe, né? E que a inteligência ainda não substitui o instinto, a luta só pode ter por objetivo a satisfação de uma necessidade material, né? Então ele está abordando aqui a respeito disso. Então ele diz que essas necessidades, a principal nesse período aí dos seres inferiores, são unicamente as de se alimentar, né? Então eles vão ter esse instinto de se alimentar, então eles vão se utilizar da caça, né? Vão se utilizar da caça, vão se alimentar de outros animais e aí vão se aperfeiçoando. Então ali, nesse período, eles lutam unicamente, somente para a sobrevivência, né? Do corpo. Então eles vivem somente através dos instintos. E a inteligência recém está começando, lá no início, que a gente já refletiu em outros estudos, né? Desenvolvendo, vai aperfeiçoando ela, vai desenvolvendo utensílios, aquela coisa toda, né? E vai se aperfeiçoando até que ele vai evoluindo e vai começando a inteligência, então, começar a domar os seus instintos, né? Porque por enquanto aqui os instintos prevalecem lá no período de, podemos dizer, de infância espiritual, né? Que a gente já tinha estudado. Mas como é uma questão de sobrevivência, eles vão mesmo tendo que a inteligência vai ter que ir agindo, né? Porque tem que saber a época que tem um bicho em tal lugar, né? Que dá cria para caçar.
aonde que ele passa, qual o trilho dele, tudo tem uns esquemas para caçar, né? E eles vão desenvolvendo isso aí, né? Vai ter que começar a aprender, a estudar, Vão né? ficando inteligentes. E aí os períodos também, depois ele vai começar nesse período, mas é a caça, né? Depois que eles começarem a desenvolver inteligência, eles já vão começar a ter o seu plantio, né? Trabalhar nas suas próprias colheitas, vão ter que ter uma inteligência mais avançada, né? É daí. Porque daí vão ter que saber os períodos certos ali de plantar, né? Tudo, de como cuidar a sua plantação. Não sei ainda plantar, tô meio atrasada. Então, quando ele alcança o grau de maturidade necessário para sua transformação, recebe de Deus novas faculdades, ó. Ou seja, então ele passando essa fase, esse período, que ele está se ensaiando para a vida, né? Para a sua inteligência, aí então ele vai passar para a fase então do livre-arbítrio e o senso moral, que aí então ele já vai começar a domar os seus instintos, né? E podemos dizer até das nossas paixões, que a gente estudou também anteriormente, né? O livre-arbítrio, senso moral, em uma palavra, centelha divina, que dá um novo rumo aos seus pensamentos, dotando-a de novas aptidões e novas percepções. Então essa centelha, né, que todos nós temos, que é o espírito, o princípio inteligente, então aí ele vai passar para essa fase, né, já de trabalhar mais o seu intelecto e moral, né? E que todos nós estamos trabalhando hoje. Hoje a gente aprende o intelecto e a moral, né? Dentro das bases religiosas e dentro da própria doutrina espírita, a gente está numa fase que a gente está nos fenômenos morais, né? A gente está aprendendo mais a parte moral, né? Que é mais importante nesse momento que a gente está vivendo, porque a gente já atingiu um X, né, um cume da nossa inteligência, mas o que está faltando ainda para nós, muitos espíritos rebeldes, que é a parte moral, do conhecimento da verdade dessas leis, que vai nos libertar dessa ignorância que a gente vivia antes, né? Que diz lá em João 8,32. Então estamos nessa fase. Continuemos. Porém, as novas faculdades morais com que foi dotada só se desenvolvem gradualmente, porque nada é brusco na natureza. Há um período de transição no qual o homem muito pouco se diferencia do bruto. Nas primeiras idades, o instinto animal domina, e a luta ainda tem por objetivo a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, o instinto animal e o sentimento moral se equilibram. O homem então luta não mais para se alimentar, mas para satisfazer sua ambição, seu orgulho e a necessidade de dominar. Para isso, ele ainda precisa destruir. Mas à medida que o senso moral prevalece, a sensibilidade se desenvolve. A necessidade de destruir diminui acaba mesmo por desaparecer, tornando-se odiosa. O homem tem horror ao sangue. Entretanto, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, porque mesmo chegado a esse ponto, que nos parece culminante, ele está longe de ser perfeito. Só à custa de sua atividade é que adquire conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas então a luta, de sangrenta e brutal que era, torna-se puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades e não mais contra seus semelhantes. Aí tem uma notinha de rodapé 32 aqui. Diz assim, esta questão se une
a não menos grave questão das relações da animalidade e da humanidade, que será tratada posteriormente. Nós quisemos apenas demonstrar, por essa explicação, que a destruição dos seres vivos um pelos outros não invalida em nada a sabedoria divina, e que tudo se encadeia nas leis da natureza. Este encadeamento é necessariamente rompido, desde que desconsidere o do princípio espiritual. Eis porque tantas questões estão insolúveis, se apenas se levar em conta a matéria. Nota do autor, que é Allan Kardec. Então, aqui a gente viu novamente que então essas lutas, essas carnificinas estão saindo daquele período apenas dos instintos de sobrevivência e não tendo ainda inteligência. Então ele vai passar a ter inteligência. E aí então essa inteligência vai levar às chagas da humanidade, né? As maiores chagas da humanidade hoje, que é o orgulho e o egoísmo. Porque ele chega a um cume de uma inteligência de ele achar que muitas vezes ele é o cara, né? Então ele acha que ele é o melhor, ele quer dominar outras pessoas, outros povos. E até pouco tempo atrás, a gente até viu aqueles filmes lá do tempo das cruzadas que mostra aquela carnificina toda, que é lutas de espadas sanguinolentas, né? Tudo luta por poderes, né? Por países, né? Por espaço físico, né? Querer dominar o país do vizinho, do outro, para ele poder ter mais posse, mais terra. Aquele que tinha mais era o mais poderoso, né? Então vejam que essas fases aí, e agora por último que a gente teve também a Segunda Guerra Mundial, né? Que também foi uma outra catástrofe também que aconteceu. E então são períodos, né? Veja, e a Segunda Guerra Mundial, que foi agora, né, no século XX, faz pouco tempo, né? Então vejam que hoje o ser humano já tem uma outra visão. Então nós estamos no século XXI, como diz aqui, então ele já está partindo para o senso moral, né? A maioria. Então, partindo para o senso moral, muitos já entendem que já não deve mais tirar a vida do próximo, né? Pelo menos ter essas vidas sanguinolentas que nem tinham passado. Hoje a gente não vê mais carnificina que nem via, né? Claro, existem casos isolados que a gente vê e que a gente comenta e que aparece na mídia e que eles gostam até de divulgar mais essa parte. Não sei porquê, mas gostam, né? E gostam de divulgar mais o mal, mas tem muito lado do bem e que não é divulgado. Então mostra as coisas que acontecem no dia a dia para chamar atenção, né? Um carro bateu, matou não sei quantas pessoas, né? Caiu um edifício, aconteceu isso, aquilo. Mas são mortes muitas vezes que acontecem, né? Por descuido, a maioria deles, mas não por vontade de querer matar aquele monte de pessoa, né? Na maioria das vezes a gente vê que acontece mais em acidentes, né? E tem os casos que a gente vê de assassinatos, né? E que tem muitos ainda vivem em questão dos instintos ainda, né? E que os instintos ainda prevalecem acima do modo da inteligência, né? E aí às vezes cometem esses casos, né? Esses crimes. Mas a gente vê assim que hoje já não tem tanto que nem tinha antigamente, né? Basta nós analisarmos, né? A gente viu das guerras, né? Daquele período das cruzadas. Então já não é um mal assim deliberado, exacerbado hoje, né? Esse período. E a gente tinha comentado que o período das guerras também, da Segunda Guerra, teve os seus pontos positivos também, que trouxe melhorias, tudo na questão da medicina e muitas outras coisas. Então, por que Deus permite isso? E aqueles que são muito materialistas podem até achar, mas que Deus é esse que permite esse tipo de coisa, né? Mas ele não faz nada por acaso. Como diz aqui, se ele é bom, justo e misericordioso, ele sabe o que é importante para nós, né? Para a nossa evolução. Então nós mesmos é que vamos passando por períodos, e que são fases que a gente vive,
e que a gente estava refletindo agora há pouco, até pouco tempo nós estávamos matando um ao outro, né? Hoje já não acontece mais isso, né? Já são casos isolados. Né? Hoje acontece, a gente sabe que o mal impera aí no nosso planeta, mas é uma maldade mais, muitas vezes, uma maldade mais com ele mesmo, né? Através dos seus pensamentos. Já não é aquela maldade assim deliberada de querer matar o outro, né? Seria uma maldade mais se prejudicando através dos seus próprios vícios, né? O orgulho, o egoísmo, muitas vezes para ele mesmo, mas já não aquela morte, aquela carnificina, né? De querer matar o outro para ele passar por cima, né? Então são fases, né? Não sei, nas novelas todo mundo mata todo mundo. E aqui diz, né? Mas então a luta de sangrenta e brutal que era torna-se puramente intelectual, né? O homem luta contra as dificuldades e não mais contra os seus semelhantes. Entendeu? Então, na verdade, hoje a gente luta mesmo contra as nossas dificuldades nós mesmos, né? Que são o que? Os nossos vícios, né? Que a gente tem. Existe, a gente sabe, assim, o mal por pensamento, né? De desejar o mal para o outro, mas muitas vezes de palavras e pensamentos, mas não... A pessoa pode até pensar, eu tenho vontade de esganar o outro, né? Mas não parte para o pensamento, às vezes até fala, mas não parte para a ação, né? Às vezes chega um ponto, assim, que ainda tem um instinto dentro dele, que ele se irrita, e às vezes leva ao instinto animal, né? Por que acontece as mortes? Se a pessoa está armada, chega a um ponto de se irritar, vem um instinto ali, simplesmente quer se livrar do outro. E aí depois o que acontece? Depois vão entrevistar ele, se vai para um presídio lá, vão entrevistar, mas o que aconteceu? Por que você fez isso? Aquelas reportagens que a gente vê isoladamente matarem suas mães, seus pais, os filhos, às vezes, né? Ou as mães matar os filhos. E aí, então, por que você fez isso? Depois a gente vê uma pessoa ali que parece que é outra pessoa que está totalmente arrependida, que está desesperada. Por quê? Porque ela agiu pelo instinto naquele momento. Foi uma luta com ela mesma para dominar o seu instinto animal que ainda tinha ali resquícios. Né? Então muitos de nós a gente consegue dominar, mas muitos ainda pelo impulso ali, às vezes não consegue, né? E acaba cometendo isso. E até pelo orgulho, pelo egoísmo, às vezes tá pensando em ter uma vida boa, que é uma herança, alguma coisa, né? E aí acaba matando os pais para se dar bem, entre aspas, né? E aí que depois a sua consciência vai ficar queimando ela por dentro, vai ficar cobrando ela, né? Então tudo isso são consequências desses vícios e dos instintos ainda animalizados que a gente tem ainda, que a gente está tentando dominar, né? Então agora nós vamos para o capítulo 4, vamos para outro capítulo, o papel da ciência na Gênese. A história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a história das suas religiões. É por isso que seus primeiros livros foram livros religiosos. E como todas as religiões se ligam ao princípio das coisas, que é também o da humanidade, elas deram sobre a formação e a organização do universo explicações de acordo com o grau de conhecimentos da época e dos seus fundadores. Daí resultou que os primeiros livros sagrados foram ao mesmo tempo os primeiros livros científicos, como foram também durante muito tempo o único código das leis civis. Então esses livros aí, né, que diz aqui, então esse papel da ciência na Gênese, então é de nós entender essa ciência nesse período aí que na verdade Gênese significa origem, né? E aqui está dizendo que naqueles períodos, antigamente lá quando começou os seus livros, os livros religiosos, como diz aqui, então eram os que tinham como base, né?
que era como se fosse a lei naquele período, quando antigamente, os livros sagrados. E aí eles tinham como base a ciência nesses livros. Só que aí então aconteceu conflitos, que nós vamos ver mais adiante, né? O próprio conflito que a gente vê hoje. O conflito entre os cientistas, que muitos deles são até ateus, né? Não vamos dizer que são todos que são ateus, mas a maioria batem contra a religião hoje, né? E na época também batiam de frente. Só que naquela época que eles batiam de frente, o que acontecia com eles? Como a igreja dominava, naquela época eles eram mortos, né? Muitos deles eram mortos, por causa que eles estavam indo de contra as leis de Deus naquela época, né? Contra os poderosos religiosos sacerdotes, né? Que eles tinham como base, quem mandava era a igreja. Na verdade, eles faziam uma deturpação desses livros, né? Dessas obras sagradas, ou seja, tirando proveito em cima deles para dominar a humanidade, né? E que na verdade não é assim que deveria ser feito, né? E hoje a gente aprende no Espiritismo que, como a doutrina espírita é um tríplice aspecto, trabalha o lado científico, né, o filosófico e o religioso, ou seja, então a partir do momento que a doutrina espírita, que os cientistas eles entenderem essas questões das leis espirituais, das leis morais, aí então nós vamos chegar a um entendimento, a um patamar, né, que é o desejável, né? Que todos nós vamos ter um mesmo entendimento, vamos falar a mesma língua, né, no caso, né? E que naquela época não falavam. Então havia esse conflito, né, entre a ciência, né, dos estudiosos lá das ciências materiais contra os religiosos, né? E como naquela época os religiosos é que tinham o poder na mão, né? Tanto que aqueles que batiam de frente, que o mundo girava, né? E aí a igreja dizia que não, e aí então eles, né, expulsavam ele, prendiam, matavam, aquela coisa toda. Então tinha esse conflito, né? Era pelo entendimento, né, das leis, né? Então cada um entendia de um jeito e a igreja também, eu acho que ela também fazia o entendimento, né, de acordo com interesses, né? A gente vê assim bastante que era um poder paralelo, né? A igreja e o rei, por exemplo, ele era bem influente, até a parte das cruzadas foi bem forte. Até pouco a gente assistiu um filme, aquele do Netflix, lá do rei, lá, bem bom, né? E a gente via, então a gente vê os sacerdotes ali ficam junto ali, tomando as decisões junto com os reis, né? E até às vezes certos pontos ali que eles tinham até mais autoridade, né? Eu ia dizer, mandavam que mais eles chegavam ali para pedir ajuda para eles, como eles tinham poder, né? A igreja pedia um apoio deles ali para certas causas, e aí tinha que passar pela decisão deles ali, né? Se iam apoiar a causa ou não, né? Então quem decidia, na verdade, por último até era a igreja, os sacerdotes, né? É que era um poder absoluto, né? Então tinha vários reinos, aí uns reinos poderiam brigar entre si, mas a igreja era absoluta de todos os reinos, né? Então, estava acima de tudo, né? Eu lembro de uma charge que eu vi na internet que era Cristo, Maomé e Gandhi. Aí eles estavam sentados, os três assim numa cadeira, e vendo o mundo explodir. E aí os três conversando, mas a gente não falou a mesma coisa. Os três deram os mesmos ensinamentos, mas o que ele vem falar ali é o jeito que foi passado para a época, a tradução que foi feita, as pessoas que passaram os conhecimentos adiante, né? Então a gente sabe que de acordo com o tipo de lugar que tu vai, em todas as religiões, às vezes um assunto ele não é bem no fundamento, ele é puxado no interesse. Isso é normal, sempre vai ter. Muito difícil não ser totalmente neutro, né? E eu lembro dessa charge, que eu acho uma coisa bem engraçada que ele fala ali, dos conhecimentos da época, que cada região também tinha, né? Então às vezes tu pega, por exemplo, o Antigo Testamento, um judeu ele entendia de um jeito, uma outra religião entendia de outro, mas o princípio era o mesmo, né? Só as traduções acho que foram... E a gente tem que... Lá no princípio, lá do cristianismo primitivo, os primeiros 300 anos ainda estavam, né,
levando à frente ali os ensinamentos de Jesus, né? A prática dos ensinamentos. Mas aí após os 300 anos ali, a igreja romana então tomou conta, né? E aí então que ela fundou a Igreja Apostólica Romana, então que houve essa deturpação, né? Dos ensinamentos, e que a gente vê até hoje, né? E que causou tudo o que causou, né? E isso já foi tudo previsto já, né? Já teve Cristo mesmo já previu tudo isso que aconteceu, os falsos profetas e tudo mais, né? A besta apocalíptica, que na verdade essa besta que está lá no Apocalipse, que é esse... Aí chegou um período da infabilidade papal, né? E aí então que foi a queda da igreja, chegou o cume da ignorância, né? De querer tomar conta de tudo. Então eles chegaram até aquele nível ali que o Papa chegou a se decretar infalível, né? E aí então ali foi a queda da igreja, que eu não me lembro qual é que foi a data agora, precisamente, mas teve esse período todo aí. E das guerras que a gente viu, das cruzadas, né? Da Inquisição que a gente viveu, sofreu muito, e que matou mais gente do que todos os tempos, né? Mexendo com um pouquinho. Não? É isso então, gente? Então vamos pro item 2. A religião era, então, um freio poderoso para se governar. Os povos se curvavam facilmente sob as potências invisíveis em nome das quais eram subjugados e das quais os governantes diziam ter seu poder, quando não se consideravam iguais a essas mesmas potências. Para dar mais força à religião, era preciso apresentá-la como absoluta, infalível e imutável, sem o que ela teria perdido sua ascendência sobre seres quase brutos, apenas nascendo para a razão. Não era preciso que ela pudesse ser discutida, não mais que as ordens de um soberano. Daí o princípio da fé cega e da obediência passiva, que tinham assim, na origem, sua razão de ser e sua utilidade. A veneração que se tinha pelos livros sagrados, quase sempre considerados como descendidos do céu ou inspirados pela divindade, impedia, por outro lado, todo o exame. Uma fé cega naquela época, né? Então que eles determinavam que eles tinham, no caso, uma falsa interpretação também de muitas coisas que dizia ali nas obras, nos livros, na Bíblia, e aí então usavam aquilo através dos seus interesses, né? Pelo poder, queriam dominar, né? Naquela época dominaram por bastante tempo, né? A igreja tomou conta. E aí então eles tinham aquilo como livros assim que vieram diretamente dos céus, né? E aí então ninguém podia discutir nada, né? Mas como você ousa, né? Discutir a palavra de Deus que está dizendo aqui? Ou seja, então somente eles tinham esse conhecimento, os sacerdotes. Eles estudavam e interpretavam, né, o seu bel prazer ali, faziam aquela deturpação toda aos seus interesses. E os outros não tinham direito a ter esse conhecimento, né? Tem mais isso. Ou seja, só eles detinham aquele livro de Deus, né? Eles tinham em mãos o poder, no caso. Entre aspas, né? E aí então se usavam daquilo como os poderosos, né? Que ninguém podia ousar querer ser mais do que eles, do que Deus, no caso. Eles tinham como deuses, né? Ele representava Deus. É. E aí então ninguém tinha. Hoje, o que a gente vê hoje? Olha quantas religiões a gente vê hoje. Qualquer um sai com os livros sagrados aí embaixo do braço, aí tem por tudo que é lugar, né? Lê a todo momento. E hoje então a gente vê que não tem mais essa repressão de ficar só com eles, o conhecimento, né? Os livros sagrados, ficar só com ele. Então todos nós temos acesso a esse conhecimento.
E claro que a gente vê hoje ainda, continua infelizmente uma deturpação desse conhecimento da verdade, né? Aos seus interesses, a gente vê, né, que continuam os falsos profetas iludindo, enganando a muitos, né? Muitas vezes pelo poder também, para ganhar dinheiro, enganar os outros, né? E aí, claro que existe hoje, a gente vê que existe aqueles que se deixam ser enganados, né? Que é uma grande diferença aí da nossa época de hoje para aquelas épocas, né? Antigamente havia uma repressão. Era obrigado a seguir aquilo ali, senão era morto, né? Não tinha conversa naquela época, né? Era 8 ou 80. Senão era queimado, era preso, né? Agora hoje a gente não vê isso aí. Hoje nós podemos ter essa liberdade de fazer as escolhas que a gente quer, né? Eu vou seguir o que eu quiser. Eu vou para a religião X, Y, eu posso ir em todas se eu quiser. Ninguém pode me recriminar por isso, né? E ao contrário que muito acham que a doutrina espírita é apenas uma religião a mais que veio concorrer com as outras, e que na verdade não é isso, né? A doutrina espírita é uma filosofia, né? Não é só um lado religioso. E ela veio para nos libertar a consciência, né? Ela veio para nos dar o caminho e na verdade auxiliar as demais religiões para mostrar para elas aquilo que muitas delas não entendem ainda, né? Então ela veio na verdade para auxiliar, para ajudar. Ela não veio para disputar com ninguém. Ao contrário que muitos estão se pegando que a minha religião é melhor que a outra, que isso, que aquilo, não. Nós espíritas hoje a gente pode dizer assim, não. Quando tiver qualquer discussão de religião, não, estou fora. Porque a gente não deve brigar por isso, né? Jamais. Ninguém pode ser o defensor da verdade. Nem Jesus, nem Kardec, ninguém foi defensor da verdade. Então a doutrina espírita veio, na verdade, para auxiliar as demais, assim como se fosse um conhecimento a mais para nos levar a um caminho para sair da ignorância, né? Então isso que a gente deve entender, né? Que não é só uma religião, né, que veio competir, ela não veio para competir com ninguém, né? Isso é importante a gente saber. Então hoje a gente já tem essa liberdade de pensamento, né? Sim. Antigamente era só quem tinha dinheiro, quem tinha influência, né, para poder ter o conhecimento. Hoje não. É bem simples. Hoje a gente compra aí, né, baratinho, tem bastante livro, tem pela internet de graça, tudo Bíblia, tudo de graça, né? As obras aqui tem de graça. Então eles vão por item 3 agora. As primeiras teorias sobre o sistema do mundo deviam estar maculadas por erros grosseiros. Por quê? Nas eras primitivas, os meios de observação eram necessariamente muito imperfeitos. Porém, mesmo que esses meios fossem tão aperfeiçoados como os de hoje, os homens não teriam sabido se servir deles. Aliás, esses meios são exatamente o resultado do desenvolvimento da inteligência e do consequente conhecimento das leis da natureza. À medida que o homem avançou no conhecimento dessas leis, ele penetrou nos mistérios da criação e retificou as ideias que havia formado sobre a origem das coisas. Não, aqui terminou o item 3, né? Item 3. Quer comentar aí? Isso eu acho que é basicamente o que a gente sempre comenta, né? Do conhecimento, né? Da doutrina. E também, aquela época, tinha muita coisa que tinha que ser daquele jeito pelo conhecimento, né, da época, dos fenômenos. E agora a gente viu que vai evoluindo na ciência, em tudo, né, até na própria religião. Então muita coisa que acontecia antes a gente compreende agora, né. Eu acho que é interessante, por exemplo, antes eles falavam assim, por exemplo, fenômenos mediúnicos, por exemplo, era tudo do... lá de baixo. E hoje a gente vê que são manifestações de espíritos, pode ser bons, pode ser espíritos ruins. Algumas coisas são efeitos da natureza também, que a gente vê na
doutrina, né, que ela explica. Então eu acho que ele vai meio que se completando, né? Cada evolução, né? A gente vai acrescentando. E agora a gente vê que como o orgulho e o egoísmo ainda toma conta de nós ainda, da nossa humanidade, esse período que a gente está vivendo, a gente vê assim que as pessoas ainda continuam a querer deter como se fossem, né, os conhecedores da verdade. A gente vê que tem religiões ainda que na verdade hoje a gente vê que não há prisões, não há morte, mas eles fazem uma influência, eles usam de uma influência tão grande sobre as pessoas e que eles fazem uma análise de todo o contexto. A partir do momento que alguém vai contestar alguma coisa sobre o que está dizendo ali, o que está escrito, ou que alguém lá de certa religião falou, que alguém questionar, eles já vão... Ouça questionar a palavra de Deus que está escrita aqui, é o que está escrito. E aí eles usam aquilo para ter os seus interesses, né? E aí então imaginem, eles pensam assim, ó, que a partir do momento, quanto mais pessoas eles manterem na ignorância, e quando alguém dissesse, mas o comentário de outra religião, mas a doutrina espírita, né, fala bastante coisa interessante, ou como tu comentou, eu tenho assim, eu vejo espírito, eu queria saber mais que essa religião não me diz, não me explica sobre isso. Eles já vão logo dizer, não, isso é coisa do demônio, vem aqui que nós vamos resolver. Tu não vai lá porque lá é coisa do Satanás, o diabo lá, não é assim? Te dá um chá de ervas, benzer, sal grosso. Então vejam que quando a gente vai querer questionar alguma coisa, ou querer então talvez aquilo que não está, digamos, me suprindo a minha necessidade, que eu quero questionar, talvez ir para outro lado, que eu vou comentar com alguém, sei lá, com, né, um líder religioso de outra denominação, e muitas vezes ele vai querer, né, me persuadir, né, me influenciar para mim não ir lá, não vai lá que é perigoso, né? Fazem toda uma questão muitas vezes para a pessoa ter medo, para ela permanecer na ignorância, porque para ele é interessante aquilo, ou seja, ele que vai resolver. E aí então os interesses vão, muitas vezes é uma indústria que está ali para ganhar dinheiro, então ele precisa daquele dinheirinho, daquele fiel, né? Não pode perder aquele fiel. Ou seja, ao invés de nós auxiliarmos, que a doutrina espírita já faz ao contrário, a doutrina espírita não tem esses interesses, né? Tanto que a gente não obriga ninguém a nada, olha quantas pessoas tem, é poucas pessoas que vêm, né? Então ninguém obriga a nada, a gente não pede dinheiro, né? Não fica iludindo as pessoas para querer se tirar vantagem, né? Então vejo essa diferença. Então aqui a gente procura auxiliar as pessoas para elas mesmas, por suas próprias pernas, ela seguir o caminho correto, né? Mas que está tudo aqui nas obras, a gente só está aqui facilitando o processo, né? Mas pode muito bem, através desse conhecimento aqui, ela seguir o seu próprio caminho tranquilo, sem necessitar de bengalas, né? Espirituais de um padre, um pastor que me diga o que eu tenho para fazer na minha vida, senão eu não vou conseguir viver, né? Como se fosse ali um sábio, um mentor que estivesse ali sentado ali para resolver os problemas das pessoas, né? E que na verdade, né, nós todos somos imperfeitos, né? Como é que nós vamos resolver o problema dos outros, né? Muitas vezes nós mesmos temos problemas a enfrentar, a serem trabalhados. Então a gente deve facilitar, né? Facilitar o processo, né? Diz, olha, aqui a doutrina espírita nos diz isso aqui foi bom para mim, pode ser para você também, né? Nunca colocar ideias pessoais, né? Isso é importante, né? Porque a doutrina espírita não deve ter esses personalismos, né? Mas como a gente comeu, foi o fulano de tal que falou. Se foi ele que falou, então não preciso nem procurar, então, né? Foi ele que disse lá, que ou às vezes ele até está em tal obra, lá ele comenta, que é isso que está dizendo, não, então tá. Foi o fulano de tal que disse isso, gente, então tá falado. Aí nós estamos regredindo a esse tempo em que, né, havia esses padres, né, esses sacerdotes que diziam o que estava ali na Bíblia e nós dizíamos amém, não é? E aí, então hoje na doutrina espírita é uma doutrina questionável.
É uma fé raciocinada, nós vamos ter uma fé raciocinada. A gente vai questionar, a gente vai debater aqueles assuntos, vai discutir esses assuntos, né? Porque eu posso ter um ponto de vista, ele pode ter outro, mas a gente deve chegar a um consenso geral, né? Daquilo tudo, né? Então, é interessante na doutrina espírita porque ela tem várias obras que vão se completando, né? Então, por exemplo, tem o livro dos Espíritas que tu vai fazendo, são as perguntas, aí tu pega a Gênesis, por exemplo, para algumas situações ele é, acho, uma parte mais de abraçar, assim, de acolher em algumas situações, né? Porque ele vai mostrar métodos de viver, de lidar a vida, de como tratar o outro. Eu acho que é interessante, assim, por exemplo, que ela, como tu falou, ela não é uma fé imposta, né? Ela pode ser uma fé que pode estar em mutação, porque é pela evolução dos espíritos, a gente nunca vai ser só aquilo. Dependendo do grau de evolução, os próprios espíritos superiores estão sempre evoluindo, né? Até chegar ao nível master lá de cima. Então não é uma coisa assim, tá aqui, é só isso daqui e tem uma interpretação. Tem muitas religiões que é um livro, 2, 3 livros e é baseado naquilo. Muitas vezes não tem nem pergunta nem resposta, como foi lido ou entendido, por exemplo, no Velho Testamento, eles passam do jeito que eles entenderam. E fica uma coisa meio que restrita, né? E a própria doutrina espírita, ela vai evoluindo, né? Sim. Ao contrário que muitos tem correntes, infelizmente, no movimento espírita, que ficam lá, não, mas tem que ser fiel a Kardec, como se Kardec fosse um papa, né? É bem assim, como se fosse, né? Mas ele mesmo, o próprio Kardec, ele não foi o fundador da doutrina. Não foi ele que escreveu tudo. Ele foi também um facilitador dos espíritos superiores, né? Para facilitar o conteúdo para as nossas vidas. E vejam bem que foi escrito tudo na linguagem do século XIX. Então o século XIX tem linguagem ali que para hoje já não serve para nós. Que nem, por exemplo, essa obra Gênesis aqui. Essa editora Céu, do Centro Espírita Leon Denis, ela pegou e fez para uma linguagem para nós ter um entendimento para os dias de hoje, né? Claro, não dentro daquilo que Kardec falou, né? Mas com as palavras diferentes para os dias de hoje, não para a linguagem do século XIX. Que nem se vocês verem aqui, esse livro nós vamos estudar, gente, a evolução humana. Nós vamos estudar a evolução, o que nós estamos fazendo aqui. Vejam só, para vocês terem uma ideia, no capítulo 6, já adiantando, nós vamos estudar, por exemplo, aqui nesse livro da Céu, diz assim, o capítulo 6, Astronomia Geral. Eu disse, mas a astronomia, eu nem estudei isso aí no colégio, né? Aí vamos falar, o que eu quero com a astronomia? Então nós vamos ver uma questão de evolução do nosso contexto aqui, né? Do nosso globo, dos planetas, né? Onde é que a gente está se situando, né? O que a gente entende sobre isso, né? E, ou seja, nessa editora, a Astronomia Geral, que é para a linguagem dos dias de hoje. Então a gente sabe que a astronomia é estudo dos astros, dos planetas, né? Do cosmos. E, por exemplo, assim, se vocês pegarem uma edição da FEB, que é a tradução de Guilhom Ribeiro, ele vai estar uronologia. Alguém sabe o que é uronologia? Claro. Uronologia nem se usa mais nos dias de hoje, né? E que se vocês pegarem no dicionário, vai estar lá astronomia. Então, ou seja, então esse livro ele facilita para nós a linguagem de hoje. Sim. É o mesmo sentido, não é? Não, mas aí tem aquelas correntes lá. Não, mas tem que ter uma pureza doutrinária, tem que estudar o que Kardec diz, não na sua pureza. Né, gente? Então a gente tem que refletir que a gente vai estudar, ou seja, o espírito da letra, ou seja, mas a gente não vai estudar aquela linguagem daquela época, né, do século XIX. Nós vamos trazer para a linguagem dos dias de hoje. Né? Se a gente pegar o Evangelho, tem muitas palavras ali complicadas, do século XIX, né? Que a gente tem que transferir para os dias de hoje. Assim como essa uronologia. Né? Quem é que ouviu falar sobre essa palavra uronologia? Ainda essa obra aqui, Astronomia Geral. Né? Então facilita o nosso estudo, o nosso entendimento. Né? Então vamos para o item 4 agora? Da mesma maneira
que para compreender e definir o movimento correlativo dos ponteiros de um relógio, é preciso conhecer as leis que presidem o seu mecanismo, avaliar a natureza dos materiais e calcular a magnitude das forças envolvidas. Para compreender o mecanismo do universo, é preciso conhecer as leis que regem todas as forças postas em ação nesse vasto conjunto. O homem foi impotente para resolver o problema da criação, até o momento em que a solução lhe foi dada pela ciência. Foi preciso que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse nele mergulhar o seu olhar, que pelo poder do cálculo ele pudesse determinar com uma precisão rigorosa o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestiais. Que a física lhe revelasse as leis da gravitação, do calor, da luz e da eletricidade. A influência desses agentes sobre a natureza inteira e a causa de inumeráveis fenômenos que daí decorreram. Que a química lhe ensinasse as transformações da matéria e a mineralogia, as matérias que formam a crosta do globo terrestre. Que a geologia lhe ensinasse a ler as camadas terrestres, a formação gradual desse mesmo globo. A botânica, a zoologia e a paleontologia, a antropologia, deviam iniciá-lo na filiação e na sucessão dos seres organizados. Com a arqueologia, ele pôde seguir os vestígios da humanidade através dos tempos. Enfim, todas as ciências, completando-se umas às outras, deviam fornecer a sua contribuição indispensável para o conhecimento da história do mundo. Na falta dessas ciências, o homem só tinha como guia as suas primeiras hipóteses. Aqui é bem longo, dá uma paradinha aí. Então veja o papel importante da ciência para a humanidade, né? Para a evolução. Imagina se a gente ficasse naquela época ali que a gente estava comentando antes, tolhido pela igreja, né? No caso, qualquer um que disser contra o que a gente achar que não é, pode matar, condenar à morte, né? Que nem a tese que o planeta girava, né? E aí a igreja bateu de frente, dizendo que não, e era condenada à morte. E aí aquela questão também de mas é que, como diz na Bíblia, o mundo começou com Adão e Eva. E aí a ciência, então, mostra aqui através da arqueologia, né? Mostra lá que, aí como a Bíblia mais ou menos foi escrita em torno de 3.000 anos, ali mais ou menos, antes de Cristo. E aí, então, a gente vê ali que tem fósseis ali que encontraram ali milhões de anos, né? Lembram aquele que eles colocaram até um nome, um fóssil que encontraram, botaram o nome de Lucy, que tinha milhões de anos. Ou seja, então a ciência aí já mostra que não, peraí, mas a humanidade não começou há 3.000 anos antes de Jesus. Sim. Né? Ou seja, então a humanidade já começou já a sua caminhada milhões de anos antes, né? Então veja o papel, e a doutrina espírita caminha junto com a ciência, né? Isso que é importante. Ao contrário, se nós nos ativermos somente à religião, o que diz, por exemplo, na Bíblia, né? E bater de contra a ciência, né? Aí então vai haver sempre esse conflito e não vai haver uma evolução, né? Um crescimento. Porque se tudo crescer junto, imaginem, né? Aí tudo vai crescer numa rapidez, né? Todos vão falar a mesma língua, vão ter o mesmo entendimento, né? Não vai ter essas oposições um contra o outro, que a Bíblia diz uma coisa, a ciência diz outra, né? Então é importante essa ciência, né? Para o crescimento da humanidade, né? Eu acho que é interessante por ela ser raciocinada, é que justamente ela elimina essas brigas que tinham, né?
Que nem tu falou ali, por exemplo, encontraram um fóssil, ele era de milhões de anos atrás. Como é que o mundo ia ter, segundo uma palavra que foi escrita, né? Um lado científico quanto religioso. Ah, uma palavra foi escrita lá no livro, na Bíblia é 2000 e poucos anos. Vamos supor, 3000. Como é que tu vai debater com uma palavra, com algo concreto, por exemplo, um fóssil, né? Que eles têm estudos por idade de carbono e tudo. Daí eu acho que é interessante que a doutrina espírita ela sempre vai completando, né? Ela tem que andar sempre junto para ir justificando, né, os fenômenos. E até mais ou menos nos anos 70, eu me lembro, tem um programa bem famoso naquela época, era o Pinga Fogo. Até tá na internet, que é bem interessante, se quiserem pesquisar lá. Que era um programa que convidaram o Chico para fazer várias perguntas, né? Era até em preto e branco todo, né? E aí tem um pastor evangélico que questionou o Chico. Fez uma pergunta, disse, você fala a doutrina de vocês, Espírito, fala sobre a reencarnação. Mas na Bíblia, diz aqui que começou com Adão e Eva, tal, que foi evoluindo, que começou o mundo através dos dois, né? Desse casal. Aí fez essa pergunta pro Chico para tentar pegar ele, né? E o Chico, né, disse o quê? Mas não, só um pouquinho, meu irmão. Eu acho que não foi. A Bíblia deve ser bem estudada, bem refletida, bem analisada. Porque se você vê bem lá na Gênesis, como diz lá no período de Adão e Eva teve 2 filhos, né? Caim e Abel. Aí aconteceu, né, que Caim matou Abel, que é tudo simbólico, né? É importante nós saber que a Gênesis é tudo simbologia. Mas, pois bem, a história, né, dizendo isso, que até o que a maioria entende por isso, né? Tanto que o pastor questionou. Então Caim matou Abel. E o Caim matando Abel, ele saiu daquela região e se casou com uma mulher em outra religião e teve outros filhos. Aí então o Chico quis dizer, não, é só um pouquinho, isso começou com Adão e Eva, né? Começou com Adão e Eva. E teve 2 filhos, né? Era para partir desses 2 filhos, né? A humanidade. Mas aí então como é que ele casou depois? Da onde é que veio essa noiva? Essa esposa? Lá, não. Entenderam? Aí tipo assim, o Chico pegou eles, né? Sim. Pegou o pastor, no caso, né? Aí deixou aquela pulguinha atrás da orelha, né? Poxa vida, ainda ficou assim, até o cara que tava entrevistando, né? Disse, é uma questão, né, Chico? Tem que estudar melhor. Isso aí não foi bem estudado, olha só. Já nós espíritas a gente estuda bastante, né? E aí então ele, veja, nos anos 70, né? Teve esse questionamento, tá lá, para quem quiser ver lá, coloque lá, pesquisa Pinga Fogo no YouTube, reencarnação. Aí vai ter esse questionamento lá, que é bem interessante, né? Então quando alguém quiser questionar nós sobre isso, a gente já sabe, né? Não, mas como, né? Se começou com Adão e Eva, a gente já tem essa parte da Bíblia aí lá, né? Que fala, mas como que se começou com ele? Como é que o filho deles não casou? Então teve outra família, né? E até porque fica estranho, porque se começou com eles, não tem nenhum ser ainda que a gente conhece que seja mais evoluído do que nós. Então tu imagina, em 2 milhões, 3 milhões de anos, o homem continuou o mesmo, praticamente, né? Em estrutura, deixou de... Não teria aquela parte da evolução, então se contradiz o tempo todo, né? Com a teoria da evolução. E para nós poder ter um entendimento da Bíblia, a chave é a doutrina espírita, né? Porque por isso que eu digo que ela não veio para competir, ela veio para trazer esse conhecimento, para ajudar os pastores, os padres. Ó, tá aqui a reencarnação, explica lá o que diz na Gênesis, né? Evolução. Sim. E tudo mais, né? E aí então muitos não aceitam porque a minha religião, o orgulho, né? Eu é que sei, eu interpreto do meu jeito, aquela coisa toda. Tudo bem, mas está aqui, né? A doutrina espírita aí, tá todas as obras aí para ajudar. E um dia eles vão pesquisar, né? Um dia eles vão adentrar e vocês vão querer saber, né? Tá ali para todos. A gente deu uma paradinha ali no meio do caminho, né? Parou onde diz ali assim? Assim, antes que o homem possuísse esses elementos de avaliação, todos os comentadores da Gênese, cujo raciocínio era limitado por impossibilidades materiais, giraram em torno de um mesmo círculo.
de onde não conseguiram sair. Isso só foi possível quando a ciência abriu o caminho, fazendo uma brecha no velho edifício das crenças. Então tudo mudou de aspecto. Uma vez que o fio condutor foi encontrado, as dificuldades imediatamente foram resolvidas. No lugar de uma gênese imaginária, surgiu uma gênese positiva e, de certo modo, experimental. O campo do universo se dilatou ao infinito. Viu-se a Terra e os astros se formarem gradualmente, segundo leis eternas e imutáveis, que atestam bem melhor a grandeza e a sabedoria de Deus, que uma criação miraculosa, saída repentinamente do nada, como uma mudança de cenário que se faz diante do espectador, por uma súbita ideia da divindade após uma eternidade de inação. Uma vez que é impossível conceber-se a Gênese sem os dados fornecidos pela ciência, pode-se dizer com exatidão que é a ciência que é chamada a constituir a verdadeira Gênese de acordo com as leis da natureza. É tudo que a gente comentou, então um precisa do outro, né? Para poder ter um entendimento, para poder ter um entendimento dessa Gênese, precisa da ciência, né? E a ciência precisa estar de acordo também, né? A verdadeira Gênese de acordo com as leis da natureza. Ou seja, a partir do momento que todos tiveram conhecimento das leis, as leis biológicas, né, as leis físicas, as leis morais, né, aí então tudo vai se encadear, tudo vai se encaminhar, todos vão falar a mesma linguagem, né, não vai ter essas dificuldades, né, de ficarem se enfrentando aí, né, porque nós espíritas a gente comenta assim sobre as coisas que acontecem, né, que a gente vê e tudo, né. A gente alerta, mas a gente jamais deve pegar e deve criticar, né? Deve entrar em polêmicas também, né? Fomentar, né, essas coisas, as discórdias, né? A gente deve tocar um balde d'água, né? Quando tiver essas discórdias, essas encrencas aí, porque a gente não alimenta esse tipo de coisa, né? A gente procura trabalhar as virtudes, a paz, né? O entendimento, esclarecer as mentes, né? Jamais querer enfrentar alguém que é, como a gente diz, não é só a doutrina espírita, não é só a religião, né? A minha religião tem a chave, né? Não é minha religião, né? Na verdade é a doutrina dos espíritos que vem para ajudar, né? Para auxiliar a humanidade, para dar a chave do entendimento, né? Das questões da vida, né? Por isso que ninguém pode se ter como, né, o defensor da verdade, de ele querer saber, né? Lá o próprio Sócrates, que foi um dos maiores filósofos, né, que a gente viu em torno de 500 anos, mais ou menos, antes de Jesus, com todo o conhecimento que ele já tinha, né, da reencarnação, da vida após a morte, né, que já teve essa tese já da doutrina espírita daquela época, né, do cristianismo, e ele mesmo diz, só sei que nada sei, né? Imagina ele com todo aquele cabedal, né? Ele dizer, só sei que nada sei, imagina nós que... Ninguém pode ser, eu não sei nada. Né? Estamos aqui aprendendo, né? Ninguém sabe nada. A gente está recém engatinhando, começando a aprender as questões da vida, né? Então aquele que se achar que é o cara, né? É bom pegar e cair do cavalo, descer, né? Se humildar bem ali, porque basta refletir sobre isso, né? O 5 ali é curtinho. Vamos parar, vamos ler o 5 e vamos já tá quase no final. A ciência, no ponto que chegou nesse século, já venceu todas as dificuldades no tocante ao problema da Gênese? Aqui tem uma nota de rodapé 33, né? Uhum. No texto original, o codificador formulou a questão referindo-se ao século XIX. Na presente edição, reformulamos a questão referindo-nos ao século corrente, uma vez que a pergunta ainda se aplica e possivelmente se aplicará perfeitamente a todas as épocas,
Aqui é uma nota dos revisores da obra. Então, a equipe de revisão da obra. Ou seja, então aqui está falando aquilo que eu tinha comentado antes, né? Então, como o texto original ele era do século XIX, era a linguagem daquela época, então aqui eles fizeram uma revisão, né, dos textos para trazer para um entendimento dos dias de hoje, né? Para nós poder entender. Então aqui tem essa pergunta, né? A ciência no ponto a que chegou neste século já venceu todas as dificuldades no tocante ao problema da Gênesis? Ela já conseguiu resolver tudo? Alguma coisa talvez resolveu, mas ainda tem muitas outras que não, né? Vamos ver o restante. Seguramente não, mas é incontestável que ela corrigiu definitivamente todos os erros capitais, lançando os fundamentos essenciais da Gênese, baseada em dados irrefutáveis. Os pontos que ainda apresentam alguma controvérsia não passam, a bem dizer, de questões de detalhes, cuja solução do futuro, qualquer que seja, não prejudicará o conjunto. Aliás, apesar de todos os recursos à sua disposição, tem faltado à ciência até agora um elemento importante sem o qual a obra jamais poderá ser completa. Deixa eu ver se é isso. Ela vai estudando, vai evoluindo a medicina, por exemplo, né? Ela vai entendendo. Algumas questões, por exemplo, que até médicos agora eles aceitam, né? Questão, por exemplo, de energias, que antes eles não passes ou vibrações positivas, então pessoas em situações terminais, quando elas ficam ouvindo coisas boas ou tem um acompanhamento, vê, é sem tratamento algum, só pela parte de energias, já consideram como um tratamento, né? Já está começando a aparecer, né? Agora a medicina querer fazer os tratamentos também através dos passes, ver o que é importante, que são energias, né? Tem um senhor japonês também, eu acho que como é que é o nome? Acho que é Fujimoto, não me lembro agora, que a gente até estudou, que ele estudou as águas, né? E aí então cada energia que ele emanava para uma água ali, ele cristalizava, né, naquelas plaquinhas, né, de pesquisa, não me lembro o nome agora. Ele botava uma gota d'água ali e fazia por exemplo, tinha um pensamento ruim, né, por exemplo, pensava em Hitler, né, aí congelava aquela plaquinha, aí depois tudo em microscópio, aí eu olhava, ficava umas coisas todas deformadas, né. As células, né? E aí ele falava, por exemplo, Madre Teresa, falava uma palavra bonita, assim, pensar e emanar para aquela gotinha, congelar, ficava um cristal lindo, maravilhoso, né? Então vejam que a partir do momento que a ciência vai começando a pesquisar... A partir do momento que a ciência vai então começando a entender esse processo, né, dessas energias e tudo, e vai entendendo, aí então ela vai dando um passo, né, à frente, né, um passo à frente, daí todos vão começando a entender, ao contrário que muitos vão de contra, né. Sim. Até a própria, por exemplo, muitos da doutrina espírita, por exemplo, não aceitam essas teses. Não, mas isso aí é coisa lá do japonês, lá para mim não serve, né. Aí tudo bem, né? Mas a gente sabe, até o próprio Kardec diz que a gente deve estudar tudo, se atualizar, saber sobre as outras religiões, qual é que é o pensamento, o que eles dizem, estudar, né? Não ficar só, né, como uns dizem, a pureza do outro, não, tem que ficar cego só no que Kardec está dizendo lá do século XIX e nem traz para os dias de hoje. Então a gente tem que se atualizar, a gente tem que estudar, tem que pesquisar, né? Tem que debater, tem que questionar, tem que ver os passos que a ciência está dando, como a gente está vendo agora, né? Então é tudo que traz essa gênese aqui que a gente está estudando, né? Essa evolução, tanto a parte espiritual quanto material, né? Dos seres, do planeta, tudo, né? Tudo isso nós vamos estudar nessa obra, né? Que é muito importante. Então é isso, né, gente? O horário nos convida. Já são 9h15. Então a gente agradece a participação de todos,
Não, agora minha sogra apareceu no finalzinho, viu? Você vai Só para dizer que não apareceu, né? No finalzinho não vale, viu? Depois tu assiste de novo. Tá, então uma boa noite para todos, tá? Até os próximos encontros. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Vamos então nos concentrarmos. Vamos então elevar nosso pensamento e rogando a Deus nesse momento, agradecendo por essa oportunidade de aqui ser apenas humilde instrumento de facilitar da melhor forma possível esses conteúdos, trazendo para nossas vidas, refletindo, sentindo nossos corações, praticando, que possam os nossos mentores amigos fazer-nos dar força para que a gente persevere nessa caminhada, nessa jornada, nos libertando da ignorância das questões materialistas, somente do dinheiro, das questões profissionais, que a gente possa dar importância a isso, que é o principal, que é o mais importante para todos nós. Agradecemos a todos, a nosso Pai Francisco, a toda a família que está conosco, nossos mentores que nos inspiraram, e damos então por encerrado o nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. Então, uma boa noite, até os próximos encontros.